Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Pastor Júnior Araújo aqui mais uma vez para juntos acessarmos segredos divinos no livro de Provérbios. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Você que está chegando aqui a primeira vez, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Nós estamos entregando aqui todos os dias conteúdo de sabedoria com uma intenção, com um objetivo, para tirar as pessoas dos seus calabouços emocionais e fazê-las perceber que existe uma vida do lado de fora, uma vida plena, uma vida abundante, preparada para cada um de nós. Você que está chegando a primeira vez aqui no canal e não sabe, tem uma playlist com todos os nossos vídeos aí da série Acessando os Segredos Divinos no livro de Provérbios. Você vai acessar aqui ao final desse vídeo essa playlist, está lá do capítulo 1 até o capítulo 27. Hoje nós vamos para o capítulo 28 e nós vamos acessar esses segredos da sabedoria milenar. Se até Deus usou a sabedoria como arquiteto quando criou os fundamentos do mundo, por que eu e você não precisamos da sabedoria para construir e edificar a nossa vida? Então hoje nós vamos ler o capítulo 28 e eu quero que você venha comigo agora. Vamos lá para o vídeo. Os perversos fogem quando nenhum homem os persegue, mas os justos são audazes como um leão. De cara já inicia começando a falar sobre os perversos. Se você der uma checada em capítulos anteriores, assistindo aí os nossos vídeos, você vai ver que Provérbios ele fala muito sobre os perversos, sobre o tolo, sobre o sábio, sobre o justo, tá? E quando ele fala sobre o perverso, ele associa o perverso muitas vezes a coisas que Deus abomina e também coloca os perversos numa linha onde eles vão receber a sua recompensa, o seu pagamento. Eles vão receber a colheita da sua semeadura de perversidade. Aqui mesmo nesse capítulo a gente vai ver em alguns outros momentos mencionar a palavra perversos. E aqui diz que o perverso foge quando nenhum homem os persegue. O perverso é aquela pessoa também que é dominada pelo medo. Sabe, a pessoa que apronta com os outros e vive desconfiado que alguém pode aprontar com ela. Então ele tem medo até da própria sombra e ele fica sempre assim assustado. O perverso é assim, ele foge quando nenhum homem o persegue. Apenas uma sombra, apenas um vento que soprou diferente, apenas um pequeno barulho que aconteceu, ele foge, porque ele sabe que ele vive aprontando com os outros coisas ruins, então ele fica desconfiado, com medo de que aconteça com ele a mesma coisa. Mas ao contrário do perverso, os justos são audazes como um leão. O que é uma pessoa audaz? É uma pessoa corajosa, é uma pessoa que tem ímpeto, é uma pessoa que tem força, é uma pessoa que vai para cima, que vai para frente dos seus desafios e que não foge quando vê o primeiro grito, que não foge quando vê o sopro de um vento ou quando vê qualquer barulho. Ele vai verificar, ele vai encarar e se for problema, ele vai resolver. Pela transgressão de uma terra, muitos são seus príncipes, mas por um homem de entendimento e conhecimento, seu estado será prolongado. O que traz aqui é uma recomendação para governantes. Se os nossos políticos, de alto escalão, baixo escalão, desde o executivo, legislativo, se os que exercem cargos no judiciário, que não é eletivo, mas são autoridades também, se eles lessem mais provérbios. Se eles lessem mais provérbios. Essa recomendação aqui já diz que pela transgressão da terra, muitos são seus príncipes. Às vezes você coloca a culpa no político, mas a culpa ela está compartilhada entre o político e quem o colocou lá. Então, a transgressão da terra fala do comportamento do povo. Quem transgride é a terra, é a areia, é a árvore? Não. Quem transgride é o povo da terra. E o povo da terra é o que quebra a lei. O que é transgressão? Transgressão é quebra de lei, quebra de mandamento. Então, quem é que transgride? É um passarinho? É uma pedra? É uma lagoa? É uma árvore? Não. Essas coisas não transgridem. Quem transgride é o povo. Então, pela transgressão do povo, olha aí, muitos são seus príncipes. Não há consistência no governo para que se estabeleça um governo duradouro e que traga benefícios à nação, à cidade, ao estado, porque há sempre uma rotatividade muito grande, e aí o texto diz que
por um homem de entendimento e conhecimento, o seu estado, ou seja, o governo, será prolongado. Um homem pobre que oprime os pobres é como a chuva varredora que não deixa comida. Misericórdia, né? Pobreza na Bíblia tem a ver também com improdutividade, tem a ver com uma mentalidade escassa. Quando a pessoa é pobre aqui, nos recursos, é porque já está instalado aqui a mentalidade da pobreza. O drive da pobreza já está instalado aqui. Então, por isso, é importante trabalhar a mudança de dentro para fora. Certa vez, numa sabedoria, numa palavra que veio de um download do céu para mim, tá? O entendimento da sabedoria que veio, o princípio, o segredo divino foi esse. Deus está muito mais interessado com quem você é do que com aquilo que você faz. Porque tudo que você faz vem de quem você é. Então, se você quer mudar o comportamento, muda quem você está sendo por dentro. Então, aqui, a pobreza já é terrível. E um homem pobre que ainda vem e oprime seus irmãos que são pobres é semelhante a uma chuva que vem e leva tudo e deixa a pessoa na miséria. Aqueles que abandonam a lei louvam os perversos, mas os que guardam a lei contendem com eles. Mais uma vez mencionado aqui os perversos. Quando você guarda a lei, guarda o mandamento, guarda o princípio, você está contendendo com o perverso, mas quando você quebra ele, você, sem perceber, você está dando louvor ao perverso, está exaltando ele, porque ele vive um estilo de vida que é completamente de quebra de princípios. Os homens maus não entendem o juízo, mas aqueles que buscam ao Senhor entendem todas as coisas. Esse versículo é poderoso. Que sabedoria profunda aqui. Se você quer compreender, ter discernimento para entender tudo o que está acontecendo, em Deus, no Senhor, você consegue ter discernimento sobre todas as coisas. Esse texto pode ser feito um link com a escritura no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo escreve dizendo que o homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas, mas por ninguém ele é discernido. Então ele consegue perceber coisas que outros não percebem. Por quê? Porque está ligado direto na fonte, porque está ligado com a sabedoria. E a sabedoria vem e faz ele perceber, discernir, compreender tudo o que está acontecendo ao seu redor. Eu faço uma pergunta só para você checar. Você está entendendo tudo que está acontecendo nesse período de pandemia, desde março do ano passado até agora? Ou você está apenas seguindo naquele efeito manada e indo para onde todo mundo está indo? Você está questionando, você está verificando, você está fazendo uma análise apenas da aparência ou está checando as coisas que estão por trás? Isso só faz quem está conectado direto com a sua fonte e recebe sabedoria para isso. Melhor é o pobre que anda na sua retidão do que aquele que é perverso em seus caminhos, embora seja rico. Eu quero que você entenda que a Escritura não está falando que o rico é perverso, tá bom? Muitas pessoas estão enganadas, falando quase que como uma programação mental, que o rico é perverso porque um dia ele se deparou com uma pessoa que era rica e que era mesquinha e que era gananciosa e que era perversa com os outros. E o que foi feito com você naquele momento? Instalou-se um drive no seu cérebro de que ser rico é ser perverso, ser rico é ser ganancioso, ser rico é destratar as pessoas, ser rico é ser orgulhoso, é ser altivo e achar que é melhor do que os outros. Isso tem nada a ver. Desbloqueia a tua mente para isso, tá? Quebra esse bloqueio agora, porque o que a Escritura está falando aqui não é contra a riqueza nem contra a pobreza, ela está falando, o ponto aqui é contra a perversidade. Então diz o seguinte, que é melhor o pobre que anda na sua retidão do que o que é perverso em seus caminhos, embora seja rico. Então a perversidade é que é o ponto-chave desse texto. Existem pobres que são perversos, mesmo sendo pobres, e existem ricos que são perversos, sendo ricos. Assim como existem pobres que são pessoas honestas e boas, e assim como existem ricos também, que são pessoas honestas e boas. O ponto aqui não é a pobreza nem a riqueza, é a perversidade. Pega esse segredo, ok? E desbloqueia na sua mente toda a mentalidade, toda a crença errada com relação à riqueza. Porque senão, meu querido e minha querida, você nunca entra em riquezas na sua vida. Eu quero te dizer que riqueza é muito mais do que
algo monetário, de posses e bens, tá? O rico de verdade, ele tem riqueza, tem pessoas que têm dinheiro e não têm riqueza. Você consegue compreender isso? Então, quem tem riqueza de verdade, ela pode ter até ambição, o que é natural e é louvável, porque você ambiciona querer crescer, mas ela não tem ganância, porque a ganância leva você a fazer o que for necessário, seja bom ou ruim, para poder alcançar os seus objetivos. E isso não é louvável diante de Deus, isso é colocado como perverso, perversidade. Quem quer que guarde a lei é como um filho sábio, mas aquele que é companheiro dos homens, companheiro dos homens tumultuosos, envergonha o seu pai. Aquele que aumenta os seus bens com usura e ganho injusto, ajunta-os para aquele que tiver pena dos pobres. Quem é o que aumenta os seus bens com usura e com ganho injusto? Aquele que é ganancioso, aquele que é perverso. E a Escritura Sagrada, a sabedoria diz que ele ajunta as coisas, ele ajunta para quem tem pena dos pobres. Por quê? Há um segredo aqui nesse texto. Pega esse segredo divino. A riqueza, ela é móvel. Tudo que é natural e é criado por Deus está em movimento. As coisas artificiais são criadas pelo homem. Por que as coisas naturais prosperam? Porque elas transbordam. As coisas artificiais não transbordam. Então, quando você vê esse texto, você percebe que a riqueza ela está em movimento, ela sai de uma mão e vai para outra. Eu tenho certeza que muitos de vocês já viram pessoas que eram riquíssimas e que hoje toda a riqueza delas não existe mais. Por quê? Porque foi transferida para a mão de outras pessoas, ou por má administração, ou por outras situações, não teve cuidado com a gestão daquilo que estava nas suas mãos. Mas a riqueza ela é móvel, então esteja sempre aberto, não só a receber riqueza, como transferir riqueza também, certo? Então a riqueza do perverso vem para o justo. Aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Isso aqui é muito sério, porque quem desvia o ouvido de ouvir os princípios de sabedoria, quem fecha o seu ouvido e não quer saber sobre os princípios da sabedoria milenar contidas nas escrituras sagradas, essa pessoa ela está fechando os seus ouvidos para a sabedoria, e quando ela for fazer uma oração, quem vai fechar os ouvidos é o eterno Deus. Porque até a oração dessa pessoa será abominável, uma vez que ela tem abominado, ela tem fechado os ouvidos para a sabedoria. Quem quer que faça o justo se desviar para um mau caminho, cairá em sua própria cova. Mas os retos terão boas coisas por possessão. O homem rico é sábio em seu próprio conceito, mas o pobre que tem entendimento o examina. Mais uma vez aqui, o contraste rico e pobre não é o foco principal. A questão é aquela pessoa que é sábia aos seus próprios olhos, vaidosa, orgulhosa, acha que ela sabe tudo. E aquela pessoa que tem entendimento e consegue perceber, tanto analisar a si mesmo, que pode aprender e melhorar, como perceber o comportamento dos outros. Então, existem pobres que são orgulhosos e acham que já sabem de tudo? Existe. Existem ricos que têm entendimento e sabem examinar? Existe. Então, o foco não é ser rico ou ser pobre. O foco aqui é não ter sabedoria ou ter sabedoria, tá bom? Quando os homens justos se regozijam, há grande glória, mas quando os perversos sobem, há um homem se esconde. Isso aqui fala sobre justamente também líderes, autoridades da nação, autoridades da cidade, autoridades no campo de governo. Então, quando um homem justo, quando um homem justo governa, a glória, mas quando é o perverso que sobe para o lugar de governo, aí o povo se esconde, o povo geme. Aquele que encobre os seus pecados não prosperará, mas quem quer que os confesse e os abandone, terá misericórdia. Observe que a prosperidade, que é natural, vai estar ligado a você remover um bloqueio que é artificial. Qual é o bloqueio? O bloqueio aqui são os pecados. Então, quando existem os pecados e eles estão encobertos, quem continua fazendo eles e deixando eles encobertos nunca prosperará. É como se estivesse dando 10 passos para frente e dá 20 para trás.
Com muito esforço, com muita luta, com muito suor, você consegue avançar um pouco, 100 metros, e depois você retrocede 1 quilômetro. Então, esse texto traz a referência de que a prosperidade se liga a algo que é natural, e o bloqueio que está aqui, que é artificial, são os pecados. E o pecado confessado, ou seja, você confessou e abandonou, deixou para lá. Isso traz misericórdia. Feliz é o homem que continuamente teme, mas aquele que endurece o seu coração cairá no dano. Temer ao Senhor os mandamentos. Como um leão rugidor e um urso raivoso, assim é o governante perverso sobre as pessoas pobres. Mais uma vez falamos sobre pessoas que estão em posição de governo e são perversas. Se tornam como um urso raivoso ou como um leão que ruge sobre os mais necessitados. O príncipe que carece de entendimento é também um grande opressor, mas o que aborrece a cobiça prolongará os seus dias. Funções de governo também. Um homem que faz violência ao sangue de qualquer pessoa fugirá para a cova, nenhum homem o detenha. Isso aqui é uma lei atemporal, universal, da semeadura e da colheita. Quem fez violência ao sangue de alguém, se não houver o devido confessar e abandonar isso, aquilo que nós vemos no instante, essa pessoa ela foge, mas ela foge sem saber, direto para a sua própria cova, para a sua sepultura. E ainda a recomendação é que diz, não detenha essa pessoa, deixa ela aí. Por quê? Porque a pessoa que não quer mudar, ela não desperta a sua consciência para a mudança. Se ela não quer mudar, não adianta nem você insistir ou puxá-la ou amarrar até mesmo uma corda e trazê-la. Ela vai dar um jeito de cortar a corda e voltar para o caminho de perversidade, porque a consciência não chegou. Então você tem que deixar ela livre para sofrer o dano daquilo que ela está praticando. Talvez assim a consciência chegue. Infelizmente, existem pessoas nesse nível de dureza de coração. Quem quer que ande corretamente será salvo, mas aquele que é perverso em seus caminhos cairá logo. Olha aí o destino do perverso. Para o que anda correto, salvação. Para o que anda perverso, cairá logo. Aquele que lavra sua terra terá abundância de pão, mas o que segue pessoas vãs terá pobreza o suficiente. Um homem fiel abundará com bênçãos, mas aquele que se apressa para ficar rico não será inocente. Gente, aqui é muito forte esse versículo, porque duas funções precípuas o Criador deu ao ser humano no jardim, no Éden. Lavrar a terra e cuidar da terra. Essas duas funções ainda são nossas até hoje. Não importa qual seja o seu ofício, o seu trabalho, você tem a função de conhecer o terreno que você trabalha. Por exemplo, se você trabalha com redes sociais, Instagram é um terreno, YouTube é um terreno diferente, Facebook é outro terreno, porque as métricas são diferentes, os algoritmos trabalham diferente. Então você precisa conhecer o terreno antes de começar a lançar a semente. Você precisa ter essa consciência. Então, até hoje, a função de lavrar, ela funciona. É uma lei atemporal determinada pelo Criador. Semeadura e colheita. Então, se você tem sementes que você já recebeu do alto, e a sabedoria milenar em 1 Coríntios 9:10 diz que Deus dá semente ao que semeia. Então, você tem semente em suas mãos. Se você está perdendo tempo seguindo pessoas vãs, você está deixando de lançar sementes que você já tem nas mãos. E você não vai ter colheita. E eu digo mais, você vai ter pobreza em abundância, pobreza o suficiente. Um homem fiel abundará em bênçãos, mas aquele que se apressa para ficar rico não será inocente. Esse texto também não fala contra a riqueza. Não há problema em ficar rico. O problema está em você se apressar para ficar rico, porque existem ciclos e processos. E esses tempos são necessários. Quando a pessoa quer criar atalhos para acelerar a riqueza, sabe o que é que Provérbios diz, a sabedoria diz? Que a riqueza faz asas, ó, como um pássaro, e voa para longe daquela pessoa. Porque o foco da tua vida não deve ser as riquezas, mas elas devem fazer parte dos seus valores. Porque se você também não tem riqueza como um valor, nunca você vai sair da pobreza. Agora, o foco da sua vida tem que ser o seu propósito, a sua missão. E fazendo isso, a riqueza, ela vem a galope acompanhada. Então não há problema na riqueza, há problema em se apressar para ficar rico. Isso aqui é característica de perverso, uma pessoa gananciosa. Ter respeito às pessoas não é bom,
porque por um bom pedaço de pão é que o homem transgredirá. O que é que está dizendo aqui? Quer dizer que não deve ter respeito pelas pessoas? Que é isso? Não, claro que deve ter respeito. O entendimento mais claro aqui para esse texto, na verdade, é que você não deve fazer acepção de pessoas. O ter respeito aqui é no sentido de você dar considerações a um e diminuir o outro. Não. Na hora de você lidar com pessoas, seja imparcial. Não tenha acepção de pessoas, tá bom? Aquele que se apressa para ficar rico tem um olho mau e não considera que a pobreza virá sobre ele. Mais uma vez, está aqui relatando não contra ficar rico, mas contra a pressa em ficar rico. E a pressa em ficar rico produz um olho mau, o olho ganancioso, o olho invejoso. E aí a pessoa não reconsidera que a pobreza virá sobre ele. Por quê? Porque a riqueza ela é transferida de uma mão para outra. Aquele que repreende um homem, mais tarde encontrará mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Tá vendo aí? Quem quer que roube seu pai ou a sua mãe e diga isso não é transgressão, esse é companheiro do destruidor. Misericórdia, né? Aquele que é de coração orgulhoso incita a contenda, mas aquele que põe a sua confiança no Senhor engordará. O que é engordar aqui? Será que eu vou ficar obeso, com sobrepeso? Não. A palavra engordar aqui tem a ver com prosperidade, em crescer. Então, aquele que é de um coração orgulhoso incita a contenda, mas aquele que põe sua confiança no Senhor engordará, crescerá, você prosperará. Aquele que confia no seu próprio coração é um tolo, mas quem quer que ande sabiamente será liberto. Aquele que dá aos pobres não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. Quando se trata de pobreza, a única coisa que a sabedoria vai te ensinar é que você deve ter compaixão, misericórdia e ser generoso com aqueles que ainda não estão vivendo o nível de abundância que você está. Então, não seja orgulhoso, seja humilde, e o pobre não seja também orgulhoso na sua pobreza, porque a pobreza é improdutividade, é uma questão de mentalidade. E aqui em Provérbios mesmo há um versículo poderoso, creio eu, lá no capítulo 13, que nós já falamos, volta aí na playlist e você vai encontrar, que o preço do resgate para tirar você da pobreza é a instrução, a correção, o aprendizado. Então, se você senta para aprender, você está pagando um preço de resgate. Você vai sair da pobreza porque você está aprendendo como prosperar. E a prosperidade pode ser aprendida. Okay? Então, quando os perversos se levantam, os homens se escondem. Mas quando eles perecem, os justos aumentam. Mais uma vez, um posicionamento de governo. Quando é perversos que estão governando, o povo se esconde. Mas quando os justos, mas quando é os justos, né, eles aumentam. Muito bem, pessoal, nós estamos aqui finalizando o nosso vídeo de Provérbios capítulo 28, acessando os segredos divinos do livro de Provérbios. Sou o pastor Júnior Araújo, estou aqui com você todos os dias no YouTube, trazendo conteúdo de sabedoria, de desenvolvimento humano, de propósito, de visão, de missão, porque tudo isso se concentra em uma única pessoa, Cristo Jesus. Eu quero te falar também que no Instagram, @PRJuniorAraújo, nós estamos todos os dias às 5h59 da manhã com a live Buscando a Sabedoria, tá bom? E aqui no YouTube, você deixa o seu like, vai ajudar bastante o algoritmo a entender que esse conteúdo é relevante, vai entregar para mais pessoas. E também se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, compartilha pelo menos com 5 amigos esse vídeo para que a sabedoria se espalhe e alcance mais pessoas. Tá bom? Amanhã voltaremos com Provérbios capítulo 29, estamos quase chegando ao final dessa série, Acessando os Segredos Divinos, no livro de Provérbios, lendo e comentando os capítulos e versículos deste livro. Forte abraço para você, não esqueça que você é a imagem e semelhança de Deus e que você é muito amado.